Olá, seja bem-vindo, 24 de abril, segunda-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a psicóloga Rafaela Rodrigues Melo para falarmos sobre o mês de conscientização do autismo. Rafaela, muito obrigado pela sua participação para a gente falar do Abril Azul, né? Um mês muito importante na conscientização do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre essa pauta tão importante que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. É isso aí. Bom, gostaria de começar esse papo perguntando para você quais seriam as principais características que você, como psicóloga, até pode nos dizer sobre esse transtorno, né? Aquelas que os pais podem notar, né, que seus filhos andam apresentando. Quais seriam aquelas que definem mais diretamente que essa criança pode estar portando esse transtorno? Certo. Então, as características a gente consegue observar desde que as crianças são bem pequenininhas, mas as principais, né, são as que se referem à comunicação, então, atraso de fala ou uma fala repetitiva, uma fala sem função aparente, também questões de habilidades sociais. Então, as crianças com autismo geralmente apresentam uma dificuldade de interagir com outras crianças, com adultos também, e comportamentos repetitivos, né? Padrões de comportamentos. Então, são crianças que muitas vezes apresentam interesses em determinadas ações ou comportamentos e permanecem fazendo sempre os mesmos comportamentos. Ela segue uma rotina, digamos assim. Isso. Tanto no comportamento motor, por exemplo, as crianças com autismo às vezes apresentam estereotipias, que são movimentos motores repetitivos, mas também um apego à rotina, em sempre querer fazer as coisas na mesma sequência, da mesma forma. Às vezes elas apresentam dificuldade em quebrar essas rotinas. E aí, qual a importância, na sua opinião, dos pais estarem de olho com relação a esses comportamentos, né, que às vezes podem acontecer pontualmente, mas se ficarem muito repetitivos, pode ser bacana, importante levar para um psicólogo poder entender melhor a situação? Como que você, assim, poderia dizer sobre essa situação para a gente? Certo. O diagnóstico, quanto antes ele acontecer, melhor. Por quê? Quanto antes a criança tiver a oportunidade de começar uma intervenção especializada, melhor vai ser o prognóstico de vida para ela, né? Então, quando a criança... Na verdade, todos nós passamos por um processo neural, cerebral, que chama poda neural. Então, nesse processo, acontece que é como se o cérebro ele descartasse alguns neurônios que não estão sendo tão importantes naquele momento. Então, as crianças com autismo, esse processo de descarte é comum em todos nós e ele acontece ao longo da vida. Mas as crianças com autismo, os adultos, as pessoas com autismo, esse processo ele pode vir com algumas falhas. E esse processo, um processo importante de poda, ele acontece por volta dos 2 anos e meio, 3 anos. Então, se a gente já começa uma intervenção por volta dessa idade, a gente está estimulando bastante esse cérebro, a gente está demarcando os caminhos desse cérebro, e aí quando vir essa poda, é menos provável que o cérebro vai descartar neurônios que eram importantes também. Então, isso é um dos motivos porque a gente fala sempre da intervenção precoce. Então, quanto mais estimulado tiver esse cérebro, menos chance o cérebro vai ter de descartar neurônios que eram importantes. Então, esse é um dos motivos que a gente fala da intervenção precoce. Mas também, quanto antes a gente começa a ensinar novas habilidades para essas crianças, mais rápido ela aprende, menos tempo ela vai ter tido de ter padrões de comportamento. Então, quanto antes começar a intervenção, mais possibilidade de ter uma boa qualidade de vida essa criança vai ter. Por isso a importância, como você está dizendo, né, do diagnóstico precoce, né? Isso, exatamente. Para que o trabalho possa ser, mesmo que a longo prazo, mas bem detalhado, um acompanhamento bem próximo dessa criança, né? Hoje o que é muito falado também, que a ciência traz, é a questão da equipe multidisciplinar, né? Então, essa criança ela ser acompanhada por profissionais de diferentes áreas de acordo com a necessidade dela. Então, é comum que as crianças tenham uma dificuldade de fala, uma dificuldade de comunicação. Então, a importância da fonoaudióloga fazer parte da equipe. As crianças com autismo também têm dificuldades sensoriais, então a gente tem a terapeuta ocupacional que faz parte da equipe também. Mas hoje o que mais se tem evidência para a intervenção do autismo é a ciência ABA.
Então, a ciência ABA significa análise do comportamento aplicada. E é por meio dessa ciência, das intervenções baseadas nessa ciência, é que mais se consegue trabalhar as habilidades com autismo, entende? Para as crianças com autismo. Então, a ABA é o que embasa toda a intervenção e faz a conexão entre todos esses profissionais. Então, é muito importante que as pessoas possam cada vez mais ter acesso a essa intervenção, ter acesso a esse tratamento para promover uma melhor qualidade de vida. Esse é o enfoque do tratamento em ABA, porque o autismo ele não é uma doença, então ele não tem uma cura. Então, a pessoa que nasce autista, ela sempre vai ser autista. Mas a gente pode ajudar essa pessoa a desenvolver habilidades que vão ser benéficas para ela própria. Então, por isso é importante a intervenção e a ABA é o que mais tem evidência para melhora de qualidade de vida. É bem interessante você falar sobre isso, porque realmente com os estudos mais aprofundados sobre esse tema, né, abre o escopo, né, dos profissionais que precisam estar juntos, né, como você citou, não fica mais só no psicólogo, né, e é uma equipe multidisciplinar que cuida dessa criança. Rafaela, vou pedir licença a você, logo mais a gente volta a conversar, porque a Casa do Curativo, que atende gratuitamente cerca de 60 pessoas com úlceras de pele por semana, tem sofrido com furtos e depredações constantes. Saiba o que faz e como ajudar a esta instituição que sobrevive de doações. A Casa do Curativo de Jacareí pede socorro. Localizada na rodovia Geraldo Scavone, a instituição tem sofrido com furtos e depredações. Realmente, nós já perdemos a conta. Acho que já deve estar em torno de uns 13, 14 assaltos que nós já sobrevivemos aqui. Como a nossa situação financeira é muito precária, muito pequena, nós precisaríamos construir um muro aqui lateral. Então, é uma cerca e eles passam por ali. Um dos assaltos, eu lembro perfeitamente, que nós tivemos em torno de uns 20, 22 mil reais de prejuízo. Eles levaram televisão, frigobar, micro-ondas, aparelho de computadores novinhos, estragaram a casa toda porque eles, não se contentando em roubar, em quebrar vidros, porta, eles pegam o nosso extintor e saem esparramando para a casa toda. Fundada em 2004, a Casa do Curativo é um centro de apoio às pessoas portadoras de úlceras de pele. Uma delas é a Dona Maria, que está sendo tratada aqui há 3 meses. Por causa da minha ferida, que inflamou muito, doendo muito, vazando muito. É isso que eu vim aqui. O trabalho dos curativos é realizado por voluntários. O enfermeiro Nuno, que acompanhava uma equipe de estagiários, nos explicou quem é atendido pela casa. Lesões vasculares, lesões por queimadura, muitos pacientes pós-cirurgia ou até pós-estadia em hospital desenvolve as lesões por pressões, né? As comorbidades, diabetes principalmente, temos lesões pé diabético e também a questão principal é a questão da vascularização também, né? E aqui nós conseguimos oferecer não só um cuidado, né, dentro do necessário, e também tem um acervo de material que ajuda bastante. Infelizmente, na rede pública não se tem isso. A casa é mantida por doações e eventos de arrecadação de fundos. Tudo que tem aqui dentro foi conseguido com muito esforço e existe para cuidar desses pacientes específicos. São, em média, 60 pessoas atendidas por semana aqui na Casa do Curativo. E os desafios para se manter uma instituição como essa são muitos. Um deles é o desafio financeiro, porque as despesas desta casa são altas, e outro são os constantes assaltos que o local aqui vem sofrendo. Enquanto a gente não fizer esse muro, a gente não vai ficar sossegado. Mas até então é muito cara a construção desse muro. Então a gente está pleiteando, vendo como que a gente pode fazer essa construção para pôr a cerca elétrica, que com certeza absoluta não vai proibir. Claro que a gente não vai, mas a gente vai dar uma inibida bastante nesses rapaziada que está entrando, né?
a fim de levantar recursos financeiros para a colocação de uma proteção lateral no terreno e manutenção da casa, estão sendo promovidos eventos e venda de rifas. Além disso, a casa conta também com colaboradores mensais. Nós não temos ajuda de ninguém, de prefeitura, de ninguém. Nós vivemos só através de eventos, nós vivemos através de uns... se você quiser se associar à Casa do Curativo, a partir de R$30 você já se torna um sócio. Então, você passa seus dados, você recebe um boletim em casa, paga ao banco ou na lotérica e você está colaborando com a casa. Esse dinheiro é muito bem-vindo à nossa entidade. E quem quiser ajudar de outra maneira, pode doar materiais que são utilizados no dia a dia, como gaze, fitas crepe, ataduras, soro e água destilada. Cuidamos agora, a gente teve um paciente, ele sofreu um choque. Ele estava arrumando o poste e foi jogado longe. Então, ele teve queimadura nas 2 mãos, nos pés e no joelho, muito feio. E ele se tratou aqui conosco, já está de alta, já está uma belezinha. Para esclarecimento de dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 12 99678 9232. É gratificante a gente ver, acompanhar, né, o progresso do tratamento deles e da alta, que é o que a gente pergunta, chegou sem dor? Está um pouquinho menos? Então, assim, isso para a gente é cativante, é emocionante, por isso que eu venho. E a gente espera, né, que a Casa do Curativo, uma entidade tão importante para nossa cidade, não seja mais alvo, né, de roubos e furtos. A gente volta a falar com a Rafaela Rodrigues Melo, psicóloga. Rafa, queria que você comentasse um pouquinho agora sobre os pais, porque acredito que às vezes receber um diagnóstico do filho autista pode ser um baque, mesmo com esse tema agora mais falado, né, mais comum de você ouvir sendo tema de artigos científicos, de estudos, até como tema de um programa, né? Sim. Como que é para os pais lidar com isso? Bom, geralmente para os pais é bem difícil, mas é uma coisa que a gente entende, né? E o que é importante? A intervenção tem que ser também para a família e não somente para as crianças, né? Para os filhos. Então, a intervenção, quando a gente fala intervenção em aba, ela também tem que englobar a família. Então, a gente precisa de um processo chamado orientação de pais, e aí na orientação de pais, esses pais serem tanto acolhidos a respeito das dificuldades, das ansiedades, mas também para receber orientações do que fazer diante desses comportamentos, diante das dificuldades que essa criança apresenta. Então, é importante que essa família ela seja inclusa e faça parte dessa equipe também, não só de profissionais, mas essa família também faz parte dessa equipe. Então, tudo que é feito em intervenção com a criança, essa intervenção ela tem que ser estendida para casa também. Então, a família tem que ser 100% ativa nesse processo e a equipe também saber acolher, saber trazer para perto essa família nesse momento, principalmente nesse momento inicial e delicado. Você tinha citado um pouco sobre essa intervenção muito cedo, né, que seria dos 2, 3 anos, talvez até a ideal, porque o tratamento começa logo no início, né, da vida dessa criança, o desenvolvimento dela, e pode se estender, né, conforme os anos vão passando e com o acompanhamento de um profissional terapêutico, psicólogo, enfim, o desenvolvimento dessa criança será menos comprometido, né, e tudo mais. Porém, acredito que muitas vezes o diagnóstico vem em período escolar, né, que a escola pode notar algum comportamento. Qual que é a importância, na sua opinião, da escola dos profissionais da escola estarem atentos, né, a uma criança que se torna um pouco diferente, se a gente puder colocar dessa maneira, e ali, né, com as interações sociais, alguém poder perceber, poxa, essa criança é um pouco diferente, talvez ela seja especial neste sentido. Como que você vê essa situação? A escola ela é fundamental nesse processo, tanto da intervenção de forma geral, do diagnóstico também. Realmente, muitas vezes a família não percebe, mas a escola percebe. Então, a escola ela é fundamental na vida do ser humano. A gente aprende muitas coisas lá naquele ambiente. E o ser humano, a criança, ela passa muito tempo da vida dela no ambiente escolar. Então, a presença da escola, estar integrada, também é fundamental. E, além dessa questão das interações sociais, porque é um ambiente propício para isso, mas também é importante a escola ter esse olhar por conta, por exemplo, de uma adaptação de material, uma adaptação de atividades.
não é necessariamente um critério a criança com autismo ter dificuldade escolar, mas é comum. Então, também é um olhar diferente que a escola precisa ter para essa criança, para as necessidades dela. E quando a gente fala em adaptação, é de fato a adaptação. Então, é trazer o que é esperado ali para a turma de uma forma que essa criança consiga acompanhar. Então, isso é de fato a inclusão. Trazer ali o conteúdo que é trabalhado na sala, os assuntos que estão sendo trabalhados na sala, mas de modo que a criança com autismo consiga compreender e participar efetivamente. Antes tinha-se muito uma visão de retirar o aluno ou do aluno da criança não precisar ou não poder estar naquele ambiente. Mas a criança pode, de acordo com o que ela tem de habilidade e também de dificuldade, adaptando esse ambiente para ela, mas ela pode e deve sim estar dentro daquele ambiente. Então, a escola é muito importante nesse processo da criança também. Até para fazer ela se sentir incluída, né? No ambiente social, porque a escola talvez seja o primeiro que a gente tem, além da nossa casa, é claro, mas para a gente ter esse contato, né, com colegas que seriam ali, né, de igualdade, no sentido até da convivência, né? E os pais terem noção, né, dessa diferenciação que acontece ali, uma vez que essa criança tem um transtorno. E a escola também, né, abraçar essa causa e poder ajudar, realmente todo mundo sai ganhando, né? Sim, e é de direito da criança, né? Poder frequentar o ambiente escolar é um direito da criança com autismo. Então, a gente precisa ajudar essa escola também, né? E quando essa criança tem uma equipe multi, essa equipe também poder ajudar essa escola e a escola nos ajudar também para que essa criança tenha um desenvolvimento o melhor possível. Muito bem. Rafaela, peço licença, você logo mais a gente retorna a conversar. E o restaurante Bom Prato passará a funcionar de domingo a domingo, inclusive em feriados, e a servir jantares a partir do dia 1º de maio em Jacareí. A medida foi tomada pela Secretaria de Assistência Social do município, em parceria com o governo do estado de São Paulo, levando em consideração a alta demanda de refeições na cidade. O número de refeições servidas diariamente também será maior. Atualmente, o restaurante popular serve 1.300 almoços e 300 cafés da manhã. A partir do dia 1º de maio, serão adicionadas mais 300 refeições no jantar, totalizando 1.900 por dia. O Bom Prato fica localizado na região central de Jacareí, na rua Bernardino de Campos, de número 300, e aberto ao público com atendimento preferencial aos idosos. Mudando um pouquinho de assunto, falando agora sobre esporte, a Toca do Jacaré foi palco de 2 grandes partidas de rugby. O time masculino do Jacareí enfrentou o São José no Clássico Caipira. Já o time feminino decidiu a final do Rugby 15 contra a Band USP. Confira agora o resumo das partidas. No sábado, dia 15, foi dia de Clássico Caipira na Toca do Jacaré. O Jacareí Rugby recebeu o São José dos Campos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Rugby Super 12. Após o apito inicial, a partida foi super equilibrada desde o começo, com um jogo bem pesado nas investidas. O primeiro tempo acabou com o time visitante na liderança por 10-6. De volta para a segunda etapa, o Jacareí buscou reagir na partida e conseguiu voltar à frente, forçando um belo try após muita força dos atletas que encaixaram uma bela jogada. O jogo ficou dramático, com muita pressão por parte dos joseenses. No final, o São José aplicou um try e teve um penal para bater. Se o chute passasse pelos paus, o time sairia com a vitória. Porém, a cobrança foi desperdiçada e o Jacareí saiu vitorioso por 16-15. O jogo nos fortes ali muito forte. São José a gente começou pontuando, São José encostava no placar e o placar sempre ali perto, mas conseguimos desenvolver um bom jogo de fortes, um bom jogo na linha, a linha rápida, conseguimos encaixar as jogadas e no segundo tempo, depois que a gente colocou o placar na frente, a gente não perdeu mais. Acho que foi um ótimo desenvolvimento do trabalho, vamos evoluir mais, mas é um bom início para alçar voos maiores. A equipe jacarense se consolidou como líder do Grupo B e agora encara o Curitiba no dia 6 de maio, na capital paranaense. E além do Clássico Caipira do time adulto masculino, as meninas também entraram em campo. A equipe feminina do Jacareí Rugby enfrentou o Band USP pela final do Rugby 15. O Jacareí até começou na frente com uma conversão de penal, porém foi superado pelas adversárias, que controlaram o primeiro tempo. Na segunda etapa, o clube até esboçou uma reação, mas não o suficiente para tirar a vantagem da USP.
Final 10-8 para as visitantes. A gente jogou a final em casa e foi uma experiência incrível jogar com todas as meninas do nosso lado, jogar a final na nossa casa. Mesmo que a gente não tenha conseguido o primeiro lugar, ter conseguido a vitória, por pouquíssimos pontos a gente não conseguiu, mas foi uma experiência incrível jogar ao lado de todas e jogar no nosso cantinho, porque a torcida é o termômetro do jogo e ter todo mundo torcendo pela gente foi incrível. E a minha experiência como capitã, tendo apenas 19 anos, sendo a capitã do adulto, para mim foi demais e aquece meu coração muito saber que o Júlio e todo mundo confia em mim. Essa final pra gente tem uma importância muito grande pro nosso trabalho. A gente está numa construção com o time feminino, subindo um degrau a mais, né? A gente vem numa transição juvenil-adulto com o time juvenil. E poder contar com a experiência do Niterói nesse torneio e desenvolver um jogo como a gente desenvolveu hoje em Jacareí, com toda a torcida, com todas as categorias de base assistindo, pra gente é um ganho imenso. Mesmo saindo com a derrota, mesmo não conseguindo conquistar a vitória, a gente sai feliz pela conquista que nós tivemos de mostrar bons exemplos aqui em Jacareí. E a gente retorna, volta a conversar com a psicóloga Rafaela Rodrigues Melo. Rafaela, gostaria agora de te perguntar, a gente estava até comentando antes de começar o nosso programa sobre o TEA, que é um espectro, né? E em alguns momentos ele pode ser mais acentuado, em outros não. Existem também alguns comportamentos que podem ocorrer simplesmente somente em algum ambiente social, por exemplo, a criança apresentar mais características de portar o TEA na escola e em casa não, ou em casa e na casa dos parentes não, enfim, como que é essa aparição, né, dessas características, uma vez que a gente está lidando com um espectro, né, que vai mostrando algumas características em determinados momentos e em outros não? Tá. As dificuldades, as características, elas costumam aparecer em todos os ambientes. O que às vezes acontece é de alguns comportamentos aparecerem mais acentuados em determinados ambientes e em outros não. Por exemplo, é comum que as crianças com autismo tenham dificuldades de comunicação. E muitas vezes, por ter essa dificuldade, as crianças acabam apresentando comportamentos inadequados, por exemplo, birra, choro. Então, esses comportamentos às vezes aparecem por uma dificuldade de comunicação e outras dificuldades relacionadas a isso. Então, às vezes é mais comum em determinados momentos, em determinadas situações, as crianças apresentarem mais esses comportamentos, principalmente esses considerados inadequados, do que em outros. Mas isso até para crianças típicas, né? Às vezes a criança faz mais birra na presença da mãe, às vezes faz mais birra na presença do pai. Isso é comum. Então, nesse sentido, pode sim variar determinados comportamentos em ambientes, mas das características do autismo em si, geralmente a criança costuma apresentar as mesmas em situações diferentes. Uhum. Uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar é se por conta do TEA, quando a criança está eufórica ou triste, sabe, situações que claramente, né, tocam no nosso íntimo, digamos assim, esses comportamentos podem ser acentuados quando ela estiver passando por algum sentimento mais forte? Pode. E aí entra novamente essa questão do comportamento inadequado e também da dificuldade de comunicação. Então, às vezes, quando a gente está se sentindo mal, ou a gente está com raiva, ou a gente precisa de alguma coisa, a gente costuma usar a fala, gestos para comunicar isso. Como as crianças com autismo têm dificuldade nessa comunicação, pode se acentuar outros comportamentos. Então, é por isso também a importância da intervenção. Na intervenção, a gente consegue ensinar habilidades para que a criança consiga se expressar nesses momentos. Então, pode sim se acentuar determinados comportamentos, por exemplo, as estereotipias, né, que são esses movimentos motores, podem acontecer mais quando a criança está eufórica. Tanto como uma forma até de se regular, né, porque às vezes a ansiedade dessa criança está lá em cima, e aí esse comportamento motor ajuda ela a baixar a ansiedade. Mas também o inverso, quando essa criança está muito chateada ou com muita raiva por algum motivo, também pode aparecer bastante esses comportamentos motores para autorregulação. Muito bem. Rafaela, vamos fazer uma breve pausa, mas no segundo bloco a gente retorna a nossa conversa sobre o transtorno do espectro autista e também falar um pouco sobre o Abril Azul, né, que é um mês de conscientização para a gente desmistificar esse tema e cada vez, né, mostrar a importância dele ser debatido.
Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre as oficinas do Seju. A gente volta já. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 12ª sessão ordinária do ano. O vereador Dude, do PL, comentou sobre as reclamações de som alto que ocorreram por causa de um evento realizado em São José dos Campos, cujo barulho foi ouvido por munícipes de diversos bairros jacareienses. Acompanhe. Realmente foi lastimável esse final de semana. Muitos moradores, muitos munícipes entraram em contato comigo para averiguar essa situação. No entanto, todos sabem que veio esse barulho, né, de São José dos Campos. Jacareí vem fazendo a sua parte com relação à perturbação do sossego. E gostaria de dizer que o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, Rafael Júlio, já soltou aí um vídeo, pelos WhatsApps, um vídeo nas redes sociais e comunicados por escrito, buscando esse consenso junto ao prefeito Isaías e a cidade de São José dos Campos. Eu não tenho dúvida que o prefeito Anderson tomará as devidas ações e providências para resolver esse problema, porque parece que a perturbação do sossego não foi para São José dos Campos, veio somente para Jacareí. Tão forte e tão alto foi a perturbação para os nossos munícipes nesse final de semana. O vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, também se manifestou acerca do mesmo tema. De acordo com o parlamentar, a população de Jacareí tem razão nas queixas que fez e cobrou providências. Veja como foi. As pessoas falaram que era de Jacareí, né?
houve um comentário dizendo, tá aqui, ó, do lado da minha casa, é alguém que tá com o som ligado aqui, vizinho. Só que o vizinho, na verdade, era São José dos Campos, no bairro Limoeiro. E o negócio ficou azedo para cá, hein, Roninha? Ficou amargo mesmo, ficou um limão. Ficou um limão na casa das pessoas, um famoso limão mesmo, azedo. E olha o tamanho do som, um paredão, chegava aqui no Jardim São José o barulho. Incrível, como que pode chegar tão longe assim esse barulho? Então, gente, vamos tomar cuidado, não sei nem quem conseguiu estar ali do lado do som, como que o ouvido dessa pessoa ficou. Absurdo. Que possa ser tomado providência. Rafael Júlio entrou com uma nota falando que já mandou para São José dos Campos, tomando a providência. Sou favorável aí. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacari.sp.leg.br. A gente volta a conversar com a psicóloga Rafaela Rodrigues Melo, hoje conversando sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, e também sobre o Abril Azul. Rafaela, esse segundo bloco, gostaria de começar conversando com você sobre o diagnóstico dos adultos, né? Ou talvez de pais de autistas que, se aprofundando sobre o tema, descobrem que eles mesmos tiveram alguns comportamentos semelhantes na infância, e, enfim, podem, mesmo adultos, já descobrirem que sofrem desse transtorno. Ou pessoas que simplesmente se interessaram nesse tema, né, e acabaram descobrindo que podem ter alguma relação com o seu estilo de vida, com alguma coisa em que eles demonstraram, né, alguma característica do TEA. Como que isso tem acontecido, né, uma vez que a gente tem conversado mais sobre o tema, acredito que tem sido mais divulgada, né, essas informações. É muito comum os pais, no momento em que eles estão investigando o diagnóstico do filho, eles descubram que eles também têm autismo. O autismo é uma questão genética, então são um conjunto de genes. Hoje a gente não tem um gene específico que caracteriza o autismo, a gente tem um conjunto de genes, então esses genes eles são herdados, então é comum que essa criança que tenha autismo também tenha outros familiares, outras crianças, ou os próprios pais, ou parentes mais distantes, mas é comum que o transtorno do autismo ele esteja na família de forma geral. Então, muitas vezes os pais, eles vão buscar o diagnóstico para os filhos que têm dificuldades mais evidentes, que têm características mais evidentes, mas quando vai se investigar, ele também possui o autismo. E o autismo, é por isso que a gente chama de espectro, porque é uma questão muito ampla. Então, uma dificuldade, ela pode se apresentar em pessoas diferentes, de formas diferentes. Então, eu posso ter dificuldade de comunicação, você também, mas como eu vou lidar com isso ou como vai se expressar em mim é diferente de como vai se expressar em você. Assim como cada um de nós temos uma personalidade diferente, as pessoas com autismo também. Então, pode acontecer das pessoas com autismo já adultas não terem tido tantas dificuldades, tantos comprometimentos, a ponto de ficar tão visível. Mas, ao longo da vida, eles vão percebendo dificuldades ou em determinados momentos da vida, ou também quando eles vão investigar os filhos, né, o diagnóstico dos filhos. Agora, não sei se particularmente você já tratou algum paciente adulto, né, que possa ter sido diagnosticado, mas assim, com as crianças é mais aquele acompanhamento sensorial, talvez, a criança, né, com seus comportamentos infantis, né, e o psicólogo ali tratando e auxiliando. E um adulto já formado, formado que eu digo assim, com suas faculdades mentais já mais estabelecidas, às vezes um trabalho, família, já tem um estilo de vida, atividades físicas que ele pode fazer, enfim, sabe, um cotidiano. Qual que seria o tratamento que essa pessoa pode participar? Certo. Para todas as pessoas, né, com autismo, sempre é realizado um processo de avaliação para as crianças pequenas, para os adultos. Então, antes de começar a intervenção, essa pessoa ela vai passar por um processo de avaliação. Claro que próprio para determinada idade, para determinadas habilidades. Mas o adulto ele também vai passar por essa avaliação e a intervenção é montada de acordo com as dificuldades e as necessidades que essa pessoa apresenta. Então, para as crianças pequenas, a gente geralmente trabalha em um ambiente mais... no ambiente da própria casa, no ambiente da escola, no ambiente da clínica, com o adulto também. Então, por exemplo, a dificuldade que o adulto está trazendo é uma dificuldade de fazer uma lista de compras no mercado e conseguir trazer tudo que está ali na lista.
o profissional pode acompanhar esse adulto até o mercado. Então, esse é o trabalho da aba. Por isso que a aba é tão difundida e tão importante para a intervenção com o autismo. Porque ela precisa e pode ser flexível de acordo com a necessidade dessa pessoa. Então, quando são adultos, às vezes precisa de uma adaptação no ambiente de trabalho, a pessoa consegue exercer todas as funções dela, mas às vezes precisa de uma adaptação ali, ou desenvolver determinadas habilidades de relação interpessoal. Então, como ser assertivo sem ser grosseiro. Então, às vezes é uma dificuldade das pessoas adultas autistas. Então, isso na intervenção a gente também pode trabalhar. Conseguir perceber os sinais do ambiente. Porque, às vezes, quando a gente está conversando com uma pessoa, ela dá sinais de que ela não está muito afim daquela conversa. E as pessoas com autismo, às vezes, têm dificuldade de perceber esses sinais sociais. Então, na intervenção, a gente consegue desenvolver essas habilidades, trabalhar isso. Então, a intervenção é sempre baseada naquilo que aquela pessoa tem dificuldade. Então, a intervenção ela é sempre individual, sempre. O programa de ensino, o programa de trabalho com aquela pessoa é daquela pessoa. Então, o que você tem dificuldade não é o que eu vou ter dificuldade. Então, a sua intervenção é diferente da minha, mesmo a gente tendo muitas características em comum. Entendi. Até porque a forma como eu aprendo é diferente da forma como você aprende. Então, a intervenção é sempre baseada nessas questões e individualizada. Muito importante realmente ouvir você falar isso, né? Porque para os adultos, né? Terem consciência que, poxa, se você receber esse diagnóstico, tem algum tratamento específico, sim, você vai conseguir, né, apoio de profissionais especializados nesse assunto. Pedir licença a você, logo mais a gente retorna a conversar. Porque a Prefeitura de Jacareí, por meio da Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, em parceria com o IFSP, o Instituto Federal de São Paulo, Campus Jacareí e o Metamorfoses Transformando, abriu inscrições para a 3ª turma do curso de Formação de Agente em Educação Ambiental. No total, são 45 vagas disponíveis por meio de processo seletivo e as aulas serão na modalidade híbrida, com carga horária de 60 horas. O curso é gratuito e, para participar, é necessário ter concluído o ensino técnico ou superior em qualquer área. As inscrições estão abertas até o dia 7 de maio pelo site jcr.ifsp.edu.br, assim como aparece aí na sua tela. E com o objetivo de aumentar o repertório cômico de artistas e palhaços aqui da cidade, a oficina de claques e cascatas traz para Jacareí atividades de formação para seus participantes. Confira. Nem só de improviso vive o palhaço. A oficina de claques e cascatas, ministradas pela trupe do Fuxico, com o apoio da Fundação Cultural de Jacareí, traz para a cidade a oportunidade de atores e palhaços se desenvolverem profissionalmente, para a criação de repertório individual. O intuito da oficina, né, é a gente aprimorar mesmo essas artes da palhaçaria, que não é só fazer graça, mas aprender a fazer. Então, a gente treina para cair, a gente treina para se bater, para exatamente não se machucar, né? E a gente trouxe a oficina para Jacareí porque a ideia do projeto em si o final, sair um espetáculo, né? Que vai ser o Cuidado Alta Tensão, que vai falar sobre elétrica. Então, quais são os riscos da eletricidade, o que a gente precisava saber e como é a mulher entrando também nesse ramo da elétrica, que a maioria são homens, né? Então, brincar também com esse relacionamento. A oficina, realizada no Centro da Juventude, trabalha com os participantes técnicas de queda, palco e faz com que os palhaços ali presentes tenham mais cartas na manga na hora de executar as suas peças. Eu tenho dado essa oficina já há um bom tempo, já há uns 15 anos, né? E eu fui convidado pela Priscila Senegalho, que é empreendedora do projeto, para divulgar um pouco mais dessa técnica, né? Eu acho fundamental a troca de experiência, né? Como eu já falei, eu já dou aula há um bom tempo disso, e aí eu preciso também rever os meus conceitos, a gente rever as piadas, né? Discutir, as gerações discutirem o humor, as técnicas, o que funciona, o que não funciona mais. Então, a troca é o fundamental. Quem participa do projeto destaca a importância da convivência com outros artistas durante o processo de criação.
Está sendo uma experiência bem gostosa. O Márcio tem muita vivência de circo, então ele traz vários nomes que a gente pode pesquisar depois, fora as ideias que ele vai tratando com cada um, né? São corpos diferentes, então são formas diferentes que você está executando, às vezes, uma mesma claque, assim, então isso é bem gostoso. E como uma oficina técnica de palhaçaria, né? Os elementos clássicos do palhaço, os elementos físicos, né? Tombo, cascata, queda de cadeira, tropeço, tudo isso que compõe a fisicalidade do palhaço, né? Então, o princípio disso é um treinamento técnico desses movimentos. As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas diretamente pelo site da Trupe do Fuxico. Também é possível encontrar mais detalhes no site da Fundação Cultural de Jacareí. Se você quer aprender aí como cair na vida, né? Como levar uns tropeços assim de forma profissional, só se inscrever na oficina de cascata através lá do site da trupedofuxico.com.br e as inscrições estão abertas, é só chegar e participar dessa oficina que é super massa. Valorizar o circo e seus artistas é valorizar a nossa cultura. A palhaçaria nos ensina que até mesmo nos momentos de queda é possível achar um espacinho para a alegria. E Jacareí continua a vacinação contra a gripe. A ação faz parte da 25ª campanha nacional de vacinação contra a influenza e acontece até o dia 31 de maio. As vacinas são aplicadas nas unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, com exceção da UBS Central. Essas aplicações acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E neste ano não haverá escalonamento na aplicação, podendo receber a vacina todo o público prioritário. Você pode conferir todos os detalhes da campanha no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br. E a gente volta a falar com a psicóloga Rafaela Rodrigues Melo. Rafaela, muito obrigado pela sua participação. E já se encaminhando, né, para o final do nosso programa, queria deixar em aberto para você deixar algum recado da importância do mês, né, do Abril Azul, a importância, né, dessa conscientização, a importância, por exemplo, também poderia citar da APAJAC, que faz um trabalho aqui na cidade, né, com os pais de autistas. Enfim, se você conheceu o projeto, você pode comentar um pouco, uma vez que é importante, né, que a gente traga essas discussões para a mídia, para o poder público, por exemplo, os vereadores estarem de olho nessa situação, para que a gente possa promover sempre, né, um bem-estar dos autistas que convivem conosco na sociedade, né? Exatamente. Então, o Abril Azul ele é muito importante para trazer luz para essa causa que está presente no nosso dia a dia. Então, quanto mais as pessoas receberem informações sobre isso, mais as pessoas vão ter acesso ao diagnóstico também, elas vão procurar mais o diagnóstico, vão procurar entender mais, e isso é fundamental. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso ao diagnóstico, mais pessoas, consequentemente, terão acesso à intervenção, e aí isso vai promover uma qualidade de vida maior para as pessoas autistas. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, quanto mais as pessoas terem acesso a essas informações, melhor vai ser para essas pessoas, para as pessoas autistas. Muito obrigado, Rafaela, pela sua presença. Foi um programa, eu acredito, muito bom, muito importante para disseminar mais assuntos, mais informações mesmo, né? Explicações com a visão sua, né, de profissional sobre esse caso, e acredito que foi de extrema valia para a gente. Certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é a minha vida, a minha carreira inteira. Muito bacana, muito obrigado. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.